Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino. O texto de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Fazendo a leitura até o versículo 20. Está escrito o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, mais 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Amém. Esta é uma noite primeiramente de gratidão. Gratidão a Deus pelos 95 anos da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Gratidão a Deus pelos pioneiros que nos antecederam, que choraram e que semearam e que regaram o que hoje estamos colhendo. Esta é uma noite de agradecimento por aqueles que estão com as mãos no arado, trabalhando para o avanço da obra de Deus e a expansão do Evangelho em nossa linda capital e em todo o hospitaleiro estado do Espírito Santo. Esta é uma noite de expectativa, porque temos a convicção de que o melhor daquilo que Deus já tem feito até hoje há de ser medidas mínimas do que Deus há de fazer em nossa vida, por nossa vida e através da nossa vida daqui para frente. Mas esta não é uma noite que falarei da primeira igreja, nem do presbiterianismo em solo capixaba. Gostaríamos então de falar daquele que é a razão de estarmos aqui, daquele que é o centro e o eixo da nossa vida, o conteúdo da nossa pregação, o alvo da nossa gloriosa esperança. Eu quero falar para vocês nesta noite sobre Jesus de Nazaré,
o nosso glorioso Redentor. O livro de Apocalipse é o apogeu da revelação bíblica. Retrata o pináculo da nossa fé. Apresenta-nos a pessoa de Cristo, aquele que é o centro da eternidade, da história, da igreja, o centro da nossa salvação, da nossa esperança, do céu e de toda a eternidade. Aquele que é tudo nos conselhos de Deus, aquele que é tudo na nossa salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aquele que é tudo na criação, porque tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que é tudo na providência, porque é ele quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele que é tudo na Bíblia, porque é tudo no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para ele e prefigura ele. Ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o tabernáculo, é simbolizado pelo templo, simbolizado pelos sacrifícios, pelas festas, pelo sábado, enfim, tudo era sombra dele, e ele é a realidade. Ele é tudo no Novo Testamento. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa justiça, ele é a nossa alegria, ele é a nossa paz, ele é a razão da nossa vida. E este último livro da Bíblia, como acrópole da nossa esperança, fala-nos deste Cristo glorioso. E eu gostaria então que nós pudéssemos olhar para esse texto, mas não sem antes olhar o contexto, porque a Bíblia diz que a perseguição à igreja está crudelíssima. Os cristãos estão sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras, estão sendo desterrados, espoliados, perseguidos. Os apóstolos do Senhor Jesus, todos sem exceção, ou melhor, com exceção de João, foram martirizados. O apóstolo João, o último sobrevivente, é pastor em Éfeso, na Ásia Menor. No tempo de Domiciano, quando ele é deportado para uma colônia penal, para a ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos, fechando-lhe a porta da terra para quaisquer contatos. Mas é nessa conjuntura de perseguição atroz, de choro amargo, de sangue derramado, de opressão política e religiosa, é que num cenário que aparentemente não tinha saída, Deus abriu para João uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas, não que talvez aconteçam, não que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E então temos o registro de Apocalipse, que é o ponto mais alto da nossa esperança, que é a visão de Deus no trono, que é a visão do Cordeiro com o livro da história em suas mãos, que é a mensagem gloriosa de que a história não está à deriva, que os grandes deste século não dominam o universo, nem mesmo a história, porque a história está nas mãos do Cordeiro de Deus, e ele está conduzindo a história a uma gloriosa consumação e a vitória de Cristo e da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se volta para ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E a primeira visão que João tem de Jesus é que ele é o rei dos reis, é que ele é o grande sumo sacerdote, é aquele que está no trono, é aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, é aquele que levanta reinos e derruba reinos, é aquele que levanta reis e faz reis apiarem do poder, aquele que está no controle de
todas as coisas, aquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas João vê também o Cristo glorioso como nosso grande sumo sacerdote, como aquele que é o ofertante e a oferta, é o sacerdote e o sacrifício, aquele que verteu o seu sangue para nos comprar e nos redimir para Deus. Este é o Cristo que adoramos nesta noite, o Rei dos reis, aquele que deu a sua vida por nós, mas ressuscitou, está à destra de Deus e há de voltar gloriosamente. Diz a Escritura, a partir do versículo de número 14, que João passa a ter uma visão clara de quem ele é. E o primeiro destaque é que o Cristo que adoramos nesta noite é o eterno Deus. Seus cabelos são brancos, como alva lã, como neve. Isso retrata que ele é o Pai da eternidade, que ele recua os tempos eternos, que ele é autoexistente, que ele não passou a existir porque é o Pai da eternidade. Antes que houvesse mundo, ele já era Deus, eternamente Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele precede ao tempo, ele precede a história, ele é o Deus eterno. Mas encontramos também que este Deus, conforme o versículo 14, ele é onisciente, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Isso retrata que ele sabe tudo, ele conhece a todos, ele sonda tudo, nada fica oculto aos seus olhos. Ele anda no meio das igrejas, ele sonda as igrejas, ele exorta as igrejas, ele adverte as igrejas, ele consola as igrejas, ele faz promessas para as igrejas, e só ele pode dizer para a sua igreja: eu conheço as tuas obras, eu conheço o lugar onde tu habitas, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Ele está aqui e ele sabe tudo a seu, a meu e a nosso respeito. Ele é o Deus onisciente. João olha para ele, conforme o versículo 15, e o vê como onipotente. Seus pés são semelhantes a bronze polido. Isso significa, irmãos, que ninguém ameaça Jesus, ninguém coloca Jesus numa situação de embaraço, ninguém coloca Jesus numa situação de possibilidade de fracasso ou derrota. Este é aquele que absolutamente coloca todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E a Bíblia diz no final de Apocalipse que ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E então ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Este é o Cristo vencedor. Nós não seguimos a um Cristo fracassado, nós não seguimos a um Cristo que sucumbiu ao poder de Roma, nós não seguimos a um Cristo que sucumbiu ao poder do sinédrio judaico, nós não seguimos ao Cristo que foi derrotado pela morte. Ele triunfou sobre os seus inimigos, ele está vivo, ele está no trono, ele reina e ele vai voltar. Mas quando você olha para o texto, ele prossegue na sua análise, veja comigo, e o versículo de número 15 diz que ele é irresistível, porque a sua voz é como voz de muitas águas. Veja comigo, aqui ele está falando do poder irresistível da sua voz. E a voz do Cristo é a voz do Evangelho. O Evangelho é vitorioso. É por isso que você e eu estamos aqui. Um dia nós ouvimos essa voz, e na medida em que nós ouvimos essa voz, Deus tirou o tampão dos nossos ouvidos, Deus tirou a venda dos nossos olhos, Deus foi lá dentro de nós e arrancou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Deus mudou as disposições íntimas da nossa alma, e nós ouvimos essa voz doce e suave nos chamando, e nós então fomos atraídos para Ele com cordas de amor. Este é aquele que tem uma voz irresistível, o universo inteiro escuta a sua voz.
Ele deu uma ordem, o sol aparece. Ele deu uma ordem, as estrelas surgem. Ele deu uma ordem, um verme corta uma planta. Ele deu uma ordem, uma mula profetiza. Ele deu uma ordem, os demônios batem em retirada. Ele deu uma ordem, os anjos saem para obedecer o seu comando. Ele deu uma ordem, o universo inteiro se dobra. O mar obedece, o vento se aquieta. A sua voz é poderosa, e a voz que sai da sua boca é como voz de muitas águas. Bendito seja o Senhor. Quando você olha o texto, no versículo 16, ele tem o controle da liderança da igreja, e louvado seja Deus por isso. A nossa vida não está guardada por estruturas eclesiásticas, a nossa vida está guardada por aquele que é o supremo pastor da igreja. Diz o texto que ele é vencedor porque uma afiada espada de 2 gumes sai da sua boca. Isso é maravilhoso, porque às vezes se tem a ideia de que na grande batalha do Armagedon, a batalha final, se imagina grandes multidões enfileiradas para a batalha, com armas pesadas, numa grande conflagração mundial. Mas o retrato que a Bíblia nos mostra é que nessa grande batalha final, só uma arma será acionada, é a espada que sai da boca do Cordeiro de Deus, é a palavra do juízo, é a palavra da vitória. É por isso que a Bíblia diz que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ninguém pode resistir ao juízo que procede da sua boca. Ele é o supremo juiz, ele é o rei dos reis, ele é o vencedor invicto em todas as batalhas. Mas amados, a visão que João tem do Cristo da glória é tão bonita, porque notem comigo que ele vai descrever no verso 16, na parte final, que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você já contemplou o sol brilhando na sua força? Já mirou o sol por 5 minutos? O que é curioso, que diante desta glória esplêndida, aquele que era o mais íntimo discípulo de Jesus, que debruçava sobre o peito de Jesus na ceia, que escutava Jesus, que via os milagres de Jesus, diante do Cristo da glória, do esplendor desta glória, que palavras não podem descrever. Diz o texto que João caiu como morto aos seus pés. A glória é tamanha, que João não conseguiu suportar aquela manifestação tão bendita, tão extraordinária, tão eloquente, tão viva, tão poderosa. E este é o nosso Cristo, vitorioso, glorioso, bendito. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo suando sangue do Getsemane, não é mais o Cristo esbordoado e cuspido do Sinédrio, não é mais aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano, não é mais aquele Cristo que caminha trópico e zangue pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é o Cristo humilhado, pregado naquele lenho maldito. O Cristo que João vê é o Cristo glorioso, vitorioso, bendito, exaltado. Este é o Cristo da igreja. Mas ainda, vejam vocês, no verso de número 18, que descrevendo a pessoa bendita do nosso glorioso Redentor, João mostra e o vê como conquistador, porque está escrito: eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus Cristo, na cruz, diz a Bíblia, que Ele derrotou o diabo e as suas hostes, expondo-os ao desprezo. O Senhor Jesus Cristo, na sua morte, entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, inaugurando a imortalidade. O Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, venceu e é vencedor. E Ele saiu do túmulo como grande conquistador. Ele é vitorioso.
e é esse Cristo que nós estamos adorando, que é a razão da nossa vida, e a mensagem que a primeira igreja presbiteriana de Vitória vem pregando ao longo destas quase 10 décadas de evangelho nesta terra. Mas finalmente, quem Ele é, o Cristo da glória, João vê como restaurador, porque diz a Escritura, que o Senhor põe a mão sobre ele e diz: não temas, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E o Senhor restaura João, e levanta João, e ergue João, para ver o que nenhum olho tinha visto, para ouvir o que nenhum ouvido tinha ouvido, para receber a gloriosa revelação do que há de acontecer necessariamente depois dessas coisas. Esse mesmo Cristo está aqui nesta noite, para levantar o caído, para levantar o prostrado, para dar esperança para aquele que acha que não tem mais saída na vida. Ele está aqui hoje, Ele é o restaurador. Mas, amados irmãos, tendo visto no texto a descrição do nosso glorioso Redentor, vamos em segundo lugar agora olhar a sua gloriosa obra. E eu quero destacar aqui 4 coisas. Primeiro, versículo 5 diz que Ele é aquele que nos amou. Os puritanos do século 17, lá na Inglaterra, diziam assim: achas pouco seres amado por Deus? Não há melhor remédio para complexo de inferioridade e para autoestima achatada. Você saber que aquele que é o Rei da glória ama você. Ama você com amor eterno. Ama você com amor perseverante. Ama você com amor sacrificial. Ama você com amor santificador. Ama você com amor eterno. O amor dele por você não é em virtude dos méritos que você porventura tenha, mas apesar dos seus deméritos. A causa do amor dele por você não está em você, mas nele mesmo. O amor dele por você é abundante, o amor dele por você é imerecido, o amor dele por você é provado. Mas em segundo lugar, o versículo 5 aí nos diz que ele não apenas nos ama, mas ele morreu por nós. Diz a Escritura que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele morreu por você voluntariamente. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque o Sinédrio o acusou, porque Pilatos covardemente o condenou, porque os soldados cruelmente o pregaram naquele leio. Ele foi preso naquela cruz, não pelos pregos, mas pelo seu amor por você. Ele amou você e deu a sua vida por você. Ele morreu em seu lugar. Ele morreu pelos seus pecados, para que você pudesse ter vida e vida eterna. Mas em terceiro lugar, Ele não apenas nos ama, Ele não apenas morreu por nós, mas Ele também nos exaltou. Veja você, versículo 6, que Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Você não precisa ter qualquer ponta de inveja de quem quer que seja, porque aquele que morreu por você e ressuscitou para a sua justificação, já colocou você numa posição de rei e de sacerdote. Você não precisa de um intermediário para chegar até Deus. O véu foi rasgado de baixo, do alto para baixo. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Agora você pode falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer hora, sob quaisquer circunstâncias. Você é sacerdote, você é rei, você faz parte da família de Deus.
Você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, você é ovelha de Cristo, você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus, você é a herança de Deus, você é o tesouro de Deus. Deus colocou você na mais alta posição, acima de todo principado e potestade. Louvado seja o Senhor. Mas em quarto lugar, Ele ama você, Ele morreu por você, Ele exaltou você, mas em quarto lugar, Ele voltará para você. O versículo 7 nos diz que todo olho verá. Ele virá pessoalmente, Ele virá visivelmente, Ele virá audivelmente, Ele virá repentinamente, Ele virá inesperadamente, Ele virá inescapavelmente, Ele virá vitoriosamente, Ele virá gloriosamente, e vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Este é o Cristo que adoramos, este é o Cristo que servimos, e é nele que nós vivemos, e é para ele que nós existimos, e é para pregar a palavra dele que estamos aqui até hoje, nesta cidade, neste estado, nesta nação. Mas amados, eu quero concluir dizendo que o Cristo da glória é exaltado sobremaneira. A obra do Cristo é anunciado com eloquência, e isso tem implicações. Quais são as implicações? Primeiro, você não precisa ter medo da vida. Estamos vivendo dias difíceis, o cenário é sombrio no Brasil e no mundo, os prognósticos não são tão otimistas, mas você não precisa ter medo da vida. Sabe por quê? O versículo 1 nos aponta isto: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Preste atenção nisso. Não é que talvez aconteçam, não é que podem conhecer, as coisas que devem acontecer. O calendário da história não está nas mãos dos homens, está nas mãos de Deus. A história não é cíclica como pensavam os gregos. A história não é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, desgovernada, como pensam os existencialistas. A história é teleológica, ela caminha para um telos, ela caminha para um fim, ela caminha para uma consumação, e quem está sentado no trono, e que tem as rédeas da história, e o livro da história em suas mãos, e que tem poder para abrir os selos, acionar as trombetas, é o Senhor Deus, é o nosso glorioso Cristo. Você não precisa ter medo da vida, porque Ele tem um controle. Ele diz: eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Segundo lugar, você não precisa ter medo da morte. A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, é o último inimigo a ser vencido, mas Jesus é o rei dos reis, e Ele já passou pela morte, e Ele já entrou nas entranhas da morte, e Ele já arrancou o aguilhão da morte, e Ele já matou a morte, e Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Agora a sepultura não é mais o nosso último endereço, agora a morte não tem mais a última palavra. Agora, para aquele que está em Cristo, morrer não é um pesadelo. Diz o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você não precisa temer a morte, porque Jesus Cristo disse: eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Meus amados irmãos, não precisamos temer a vida, não precisamos temer a morte, mas finalmente nós não precisamos ter medo da eternidade, do amanhã, do futuro, das dobras do futuro, das sombras do futuro. Você e eu não enxergamos na curva, você e eu não enxergamos no escuro, mas o seu glorioso Redentor já abriu o caminho, e Ele é a luz. E lá na eternidade, insondável eternidade, no desdobrar de milênios e milênios, lá está Ele, e nós estaremos com Ele. O amanhã é dele, o futuro pertence a Ele, e a nossa vida está segura nas mãos dEle.
Nós não precisamos ter medo, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor dele que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A vida está segura, e segura nos braços do nosso glorioso Redentor. E eu quero concluir dizendo que quando João o viu, ele caiu aos seus pés, num ato de adoração. Esse mesmo Cristo está aqui hoje, andando no meio desta igreja. O mesmo poder, a mesma glória, a mesma graça, o mesmo amor. O que você fará diante dele nesta noite? Você o reconhece como Rei dos Reis? Você o reconhece como vencedor da morte? Você reconhece que ele morreu por você? Você reconhece que você um dia terá que prestar contas da sua vida a ele? Que nesta noite você se renda a ele, se curve diante dele, que você o adore, que você se renda a ele, porque fora dele não há esperança, porque fora dele não há salvação, porque fora dele não há qualquer segurança, nem no tempo, nem na eternidade. Curva sua fronte por um momento, feche seus olhos. É tempo de nós orarmos e colocarmos nossa vida diante do trono da graça de Deus. O Rei da Glória está aqui, e Ele é poderoso para salvar, e Ele é poderoso para perdoar, e Ele é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para colocar de pé o que está caído, trazer esperança ao que está desesperado. Ele é poderoso para curar o que está enfermo. Ele é poderoso para tirar você do fundo do poço e colocar você assentado nas regiões celestes. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque nesta noite viemos aqui para exaltar a Jesus. Nós não temos outro nome, outra motivação, outro propósito, que é não dar toda a glória ao nosso Salvador. Que Ele seja engrandecido, amado, servido, adorado. Que o contemplemos na sua beleza, que o sirvamos com humildade, que a nossa vida seja um preito de adoração e louvor por tão grande amor, por tão sublime obra. Que nesta noite, Senhor, corações se rendam a Cristo. Que nesta noite todos nós nos curvemos humildemente aos seus pés, reconhecendo que só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Exaltado seja o teu nome, ó Deus bendito, em nome do teu Filho, o nosso Senhor, a razão da nossa esperança. Bendito é o teu nome em Jesus. Aleluia. Amém.